Hino órfico a Zeus. Zeus muito honrado, Zeus imperecível, nós aqui ofertamos esta prece e testemunho expiatório. Ó Rei, por tua fronte brilha tudo que é divino. A Deus a Mãe Terra, os cimos altíssimos dos montes do mar todo, assim como ordena o interior do céu. Zeus crônio, Zeus cetrado dos raios, de coração brutal, progênie de tudo, princípio de tudo, fim de tudo, movedor da terra, acrescedor, purificador, movedor de tudo, fulgurante, trovejante e relampeante, Zeus Criador. Ouve-me, mutante forma, dai-me saúde impecável, paz divina e fama irrepreensível da riqueza. E agora um outro hino a Zeus. Zeus Pai, que em teu elevado curso moves o cosmo de ígneo luzir, que acendes o mais remoto lume do etéreo relâmpago, que estremeces o assento de todos os ditosos com divinos trovões, que conflagras o flamejante relâmpago pelas nebulosas tormentas. Tornados, procelas, furacões e poderosos trovões, tu atiras contra os flamejantes quitônios, cobrindo-os com dardos, seres coruscantes, poderosos, espantosos, possantes, terrível instrumento alado, estarrecedor, arrepiante, repentino trovejante, puro e invencível dardo, voraz no teu impulso com turbilhões de infindável rumor, inabalável, opressivo, indômito furacão, afiado e celeste dardo do cadente incendiário. Tu que, ao resplandecer, fazes tremer a terra e o mar, e as feras acovardar quando do teu estampido lhes alcança o ouvido. E suas faces reluzem com os raios, o trovão ressoa. Na profundeza do céu, e ao dilacerar a túnica que cobre o céu, tu lanças um fulgurante trovão. Então, ditoso, dirige o teu ímpeto pujante às ondas do pélago e o cume das montanhas. O teu poder todos nós conhecemos. Então, contenta-te com as libações e dá-nos o que é de todo adequado, uma vida de ânimo próspero, bem como uma saúde soberana, uma paz divina, nutriz de jovens, de ilustre honra, e uma existência que viceje sempre com benéficas motivações. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e estou aqui com todo prazer, toda satisfação, trazendo mais um conteúdo em relação à mitologia grega, aos mitos gregos, aos personagens da mitologia grega, deuses, heróis, monstros, enfim, as mais diversas situações que envolvem a mitologia. Estou aqui tendo o prazer de poder dividir com vocês, e hoje nós estamos entrando num assunto extremamente complexo. Na verdade, até foi uma promessa, né, e um aviso que eu tinha feito em relação a essa complexidade que envolve o mito. E assim, eu vou precisar fazer algum tipo de leitura, mas vão ser leituras breves, vão ser leituras apenas para com que a gente possa entender com mais clareza o que de fato o tema mitologia e o tema que nós estamos entrando aqui significa, para com que a gente possa de fato cumprir aquilo que é a proposta do canal, que é estudar e debater, aprofundar em relação à mitologia grega. Nós estamos aqui iniciando de fato, estamos entrando no aspecto mais amplo do que seja o mito de Zeus, e seguindo aquela ordem que eu tinha falado, que eu tinha comentado, naquela sequência, né, aquele planejamento em relação ao estudo do grande Zeus. Então a gente vai falar hoje sobre a questão etimológica, vamos falar sobre a questão dos atributos e vamos falar sobre a questão de hipóstases, né? Eu vou trazer aquilo que eu considero mais relevante para que a gente possa entender de fato o que seja o mito de Zeus, para com que a gente entenda realmente a amplitude de quem foi esse personagem tão importante, tão presente, e não à toa considerado o pai dos homens e dos deuses dentro da mitologia grega. Bom, mas se você chegou até aqui, então eu vou pedir que você, por alguma indicação do YouTube, eu vou pedir que você ative as notificações, que você dê o seu like, que você se inscreva no canal, né? Que você convide pessoas amigas que você sabe que gostam do tema de mitologia grega. Vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui.
eu acabei meio que interrompendo um pouquinho o nome das pessoas que vêm e que se inscrevem aqui no canal. Vou voltar, né? Com certeza. Eu quero deixar aqui, já de início, de imediato, duas pessoas que são inscritas no canal. Eu quero deixar aqui um forte abraço, mas os que estão inscritos e que eu não citei, eu vou citar, prometo. Eu vou deixar aqui um forte abraço para a professora, a doutora Eliane Corte Basso, né? Ela tem um canal muito interessante, muito bacana, e eu quero deixar aqui um abraço para a Eliane. E depois eu vou deixar aqui a descrição do canal dela, então quem tiver interesse de assistir o canal da professora Eliane, por favor. A Eliane inclusive esteve recentemente na Sicília, trouxe para mim um presente de lá. E vou deixar aqui um forte abraço para Paula Valente, inscrita no canal, que está sempre acompanhando aqui os conteúdos. Prazer contar com a presença das duas e também com todos os demais inscritos. Bom, uma das coisas que eu tinha comentado aqui em relação à questão da preocupação em relação à pesquisa que a gente pode fazer na internet, por exemplo, a questão até que eu coloquei do copia e cola, né, que é o famoso copia e cola. Nós que somos professores, a gente conhece bastante essa questão do copia e cola. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre Zeus, isso já bem antes, eu percebi claramente isso, né? Então, uma das recomendações aqui que eu faço para quem quiser pesquisar temas que sejam importantes, que sejam relevantes, mas não apenas na questão da mitologia, mas de todas as áreas que podem ser pesquisadas, primeiro de fato, de onde está sendo produzido aquele conteúdo, né? Quem é que está por trás daquele conteúdo. Eu sempre recomendo muito o Google Acadêmico. O Google Acadêmico eu descobri ainda quando eu estava fazendo mestrado. Era uma recomendação até dos próprios professores, pesquisadores, de que a gente sempre buscasse as nossas fontes no Google Acadêmico, que é uma recomendação. Então, quando eu comecei a procurar sobre o conteúdo de Zeus, eu encontrei exatamente esse copia e cola, e com um agravante: a não citação das fontes de onde tinha se retirado disso, de um grande número dessas páginas, desses sites, né? Que aí se torna um problema muito mais grave, que é o aspecto da autoria intelectual de quem produziu. Para a gente não cair e a gente pesquisar sem receio, então, em relação, por exemplo, à mitologia, e eu volto a insistir na questão do Junito Brandão, eu particularmente eu não conheço de material traduzido ou de material publicado em língua portuguesa um conteúdo na questão etimológica e na questão mesmo psicológica, um conteúdo com mais qualidade, com mais intensidade, mais qualidade mesmo, do que a que foi produzido pelo professor Junito Brandão, infelizmente já falecido, já há um bom tempo, né? Mas Junito, como eu disse, deixou um legado em relação ao estudo da mitologia inestimável. Então eu me sinto muito à vontade de recomendar a leitura do Junito, principalmente para aquelas pessoas, inclusive, que não são apenas pesquisadores, mas que são também admiradores e entusiastas do estudo da mitologia. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, a questão etimológica em relação ao que o nome de Zeus fala, então a fonte principal é exatamente essa questão de Zeus. Então, o que a gente encontra lá, por exemplo, que a gente pode esmiuçar em relação a Zeus no aspecto do seu nome, da sua etimologia, né? Então, o Junito dizia o seguinte, que o termo possui raízes no indo-europeu, né? Então, existiam culturas da região do Indo e que chegam até a Europa. Eles se mesclam, eles se comunicam. Nós estamos falando aqui de transmissão cultural, nós estamos falando aqui de difusionismo cultural, e há uma palavra nessas culturas que é o dei, e o dei quer dizer brilhar. Na Beócia e na Lacônia, que são duas regiões da Grécia, havia o Zei, né? Ou Zeus. No caso da Lacônia era o Zeus, e no caso da Beócia, Zei. Então, houve uma adaptação, ou houve uma progressiva correlação do Zeu ou Zei, que é brilhar, onde saía a luz, né, no grego mais comum. Então, aparecia, saía a luz, e aí, consequentemente, Zeus vai ser, a gente pode pensar na etimologia de Zeus
com mais segurança. Em que aspecto? A luz, o céu claro, o brilho. Então é isso que quer dizer a etimologia mais segura em relação à questão do nome de Zeus. O nome de Zeus, ele vai chegar até Deus, tá? Então o nome Deus, ele está relacionado às questões das culturas indo-europeias, tá bom? Mas enfim, essa questão etimológica, ela está sendo citada por Junito, que faz o Junito ele se baseia em Carnot, né, que é uma das fontes primárias dele, e esse pesquisador ele fala exatamente disso aí. Antes que a gente continue em relação, por exemplo, agora em relação aos epítetos, né? Então eu quero comentar aqui sobre a questão dos atributos e também quero comentar sobre a questão das hipóstases. Então, a gente muitas vezes fica falando de certas palavras e aí a gente acaba meio que achando que as pessoas compreendem, entendem, fica fácil, e na verdade nós que lidamos com esse conteúdo constantemente, a gente não pode pensar, por sua vez, que todo mundo tem essa facilidade. E hoje em dia nós estamos dentro de uma história em que as pessoas muitas vezes elas comentam tudo, muita gente comenta tudo e na verdade a sua fundamentação é muito simples, né? E, então nada como a gente insistir para com que a gente possa trazer um conteúdo de fato que seja um acréscimo, que seja um somatório. Então, que de fato o que seja um atributo, né? O que é um atributo que a gente vai encontrar em todos os deuses, em todas as divindades, sejam elas secundárias ou primárias? Então, o atributo é aquilo que é uma característica de algo, né? De alguma coisa, né? É uma qualidade que seja positiva. O atributo ele é algo positivo e é um sinal distintivo. Ele distingue o personagem, ele distingue o indivíduo, ele distingue a persona, né? O atributo. Então, o Zeus vai ter tais atributos, Apolo vai ter tais atributos, Hera vai ter tais atributos. Então, as atribuições são aquilo que são distinções em relação aos personagens. No caso da hipóstase, a hipóstase ela vem de um termo grego que quer dizer substância, tá? Então, o que significa isso? Se nós pararmos para pensar no grego moderno, a hipóstase quer dizer a existência, é um sinônimo. Então, existir quer dizer hipóstase, né? E é a natureza de algo. É a natureza de algo, é uma instância particular da natureza. Então, a hipóstase é quando aquele personagem, aquele indivíduo, aquela figura, ela surge dentro de uma característica ou dentro de um momento de existência, e isso vai ser a chamada hipóstase. Muitas vezes, dentro do mito grego, as hipóstases, elas são, exatamente dentro desse pensamento da questão de existência, elas são reverberações ou continuações do personagem dos deuses, tá bom? Então a gente está fazendo aqui agora essa distinção entre atributo. Muitas vezes existe uma confusão entre o que seja atributo, o que seja hipóstase. E nós vamos entrar especificamente agora na questão dos epítetos. Os epítetos talvez sejam o elemento mais rico daquilo que a gente encontra de característica que pode estar associada aos atributos ou às hipóstases. Vamos pensar que os epítetos, eles são uma base para que você possa entender como o Deus se apresenta em determinado momento. Bem, começando a questão dos epítetos de Zeus, eu acabei entrando em algumas dissertações de mestrado, acabei entrando em algumas teses de doutorado, né? Acabei entrando em textos traduzidos, acabei precisando traduzir algumas fontes que estavam escritas no espanhol e no inglês. Então, basicamente aqui eu vou ter três fontes, aliás quatro textos, mas como eu disse num certo momento aqui, encabeçado pela questão da pesquisa de Junito Brandão. Então, o primeiro epíteto que a gente vai comentar aqui de Zeus é o Argikeraunos, que quer dizer brilhante, supremo, né? É o grande brilhante. E, na verdade, se a gente parar para pensar agora nesse primeiro hino que foi lido ali, né, que eu comentei, então ali, inclusive, existem vários epítetos de Zeus, né? Então, existe o epíteto aqui
Deixa eu ver aqui. Então existe aquele que está sendo chamado de progênue, movedor da terra, crescedor, purificador, fulgurante, trovejante. Tudo isso são epítetos, tá? Mas vamos lá. Então existe um outro epíteto que é o Abretenos, que o Abretenos ele era um epíteto que era de Zeus na Mísia. Tem o Acraios, que a gente, por exemplo, às vezes vê a questão do Acrópole, né? O que é a Acrópole? A Acrópole era quando a polis, né, era colocado no alto das colinas. Então haviam templos de Zeus nos lugares altos. Então esse deus era chamado de Zeus Acraios, que era aquele Zeus que era cultuado no alto das colinas. Há o Agiocos, ou o Aegioducos, e esse epíteto de Zeus é um dos mais importantes, um dos mais antigos, que quer dizer o portador da égide. Vocês podem lembrar perfeitamente que eu tinha comentado que Zeus, na sua juventude, na sua infância, ele foi amamentado por uma cabra, a cabra Aix. E que num certo momento, a cabra Aix, ela foi sacrificada e do couro dela, ele fez uma couraça, que é a égide. Então a égide era uma couraça, uma proteção, inclusive essa palavra égide ela é usada no nosso português, né? Quando você está sob a égide de alguma coisa, é como se você estivesse sendo sustentado, como se estivesse sendo amparado por algo. E a égide era algo que Zeus usava. Depois essa égide vai ser associada a deusa Atena, sua filha, e nela a égide vai ser fixada a cabeça de Medusa, a cabeça da Górgona, com a finalidade de afastar todos os inimigos. Então, porque a cabeça de Medusa, da Górgona, era assustadora, então ela tinha essa característica. Só que quando Zeus usa a égide que ele usa não estava ainda com a cabeça da Medusa. Essa couraça, ela vai ser de grande importância na titanomaquia e na gigantomaquia. Então vai ser a proteção de Zeus, vai ser uma couraça que ele vai usar para se defender dos seus inimigos, né? Então, quando a gente, inclusive, está se defrontando ou confrontando com segurança, nós estamos sob a égide de alguma coisa, nós estamos sob a égide das nossas fontes, dos nossos estudos, dos nossos pensamentos. Então, há um Zeus Aênios, existia um monte na Cefalônia, que o nome dele era Aenos. Então havia um Zeus que era cultuado nesse monte, ele é chamado de Aenos. Tem um epíteto de Zeus que é o Ateopes, que quer dizer o brilhante ou o negro. A palavra ou o país Etiópia quer dizer exatamente brilhante, quer dizer solar, né? Porque é um país que havia uma comunicação intensa entre as culturas antigas ali da região da Europa e da África, e havia um conhecimento em relação ao país da Etiópia, que é considerado, que era chamado o local de brilho, né? Inclusive dizem alguns estudiosos que era por conta da quantidade de ouro que a Etiópia produzia. A gente sabe que uma grande fonte de riqueza da sociedade, da cultura egípcia, veio da Etiópia, né? Veio das minas de ouro etíopes. Então havia esse epíteto de Zeus, que é o Aetiopos, e que quer dizer o brilhante ou o negro. Há o Atenos, que quer dizer aquele que era cultuado num monte chamado Aetna. Há um Zeus chamado Agamenon, que se confunde, obviamente, com o herói Agamenon. Esse Zeus Agamenon, ele era adorado, ele era cultuado em Esparta. Há o Agatadaemon. Esse Agatadaemon, que é o Agathos Zeus, ele era um Zeus que ele era sempre cultuado, ele era sempre recordado na última refeição dos gregos. Uma das coisas que eu comentei aqui uma vez, no nosso estudo de mitologia, eu fiz um comentário de que os gregos eles não tomavam vinho puro, eles quebravam o vinho com água. Então, para o nosso paladar, inclusive, os vinhos gregos talvez fossem bem sem graça, né? Mas ao último momento da refeição, então o vinho ele era servido puro. E antes desse vinho ser servido puro, antes dele ser degustado, então havia uma libação a esse Zeus Agatadaemon. Então, Daimon, né, Agathos, então
ele era como se fosse um Zeus, seria um Zeus menor, ou um Zeus daimon, um Zeus mais ligado à sua correlação com os seres humanos ali naquele momento tão íntimo em que havia a libação, e ele era celebrado no finalzinho das refeições, tá? Há um Zeus chamado Agetor, que ele era cultuado na Lacedemônia. Então esse epíteto, ele quer dizer aquele que é governante dos homens. Há o Agônios, o Zeus Agônios, que quer dizer aquele que protege os concursos, que estava presente nas lutas. Então a palavra agonia, né, ou agônios, quer dizer luta, quer dizer confusão, quer dizer atrito. Então muitas vezes os atletas, eles faziam, ou era comum fazer, uma certa dedicação antes de entrar em algum tipo de concurso, antes de haver algum tipo de relação, por exemplo, com jogos, que houvesse uma competição, a esses Zeus Agônios. Há um Zeus que é chamado Zeus Árcade, ele era cultuado no Monte Liceu, né? Esse Monte Liceu, ele quer dizer, o Monte dos Lobos. Então ele era dentro de uma região mais selvagem. Então ele havia existe um Apolo Liceu, inclusive, né? Então, mas há um Zeus Liceu. Há o Astrápeos, que quer dizer o relampejante. Há o Agoreu, que é o cuidador do Ágora. Então, assim, toda a cidade grega, ela possuía um local público onde ali havia o Ágora, que seria a praça principal, onde as questões que diziam respeito à vida da cidade eram tratadas. Em geral, o comércio popular, o comércio que havia, os ambulantes, né, os comerciantes, os viajantes que traziam alguma coisa, ou algumas questões políticas, elas eram tratadas no Ágora, que era um local aberto, em que haviam, por exemplo, inclusive, construções em que você podia subir e você poder defender algum tipo de ideia. E ali eram discutidos e debatidos questões muito importantes para a cidade. Então havia esse Zeus Agoreus, né? Existe um Zeus que é o Ateóforos, e esse Zeus, o Ateóforos, ele está muito relacionado a um aspecto de Zeus muito importante, que quer dizer simplesmente aquele que possui a águia, né? Então, a águia era tida pelos antigos gregos como a ave que voava mais alto. Então, não é à toa que Zeus vai ser associado, por exemplo, ao raio, que é o elemento celeste por excelência, e dentro de uma visão antiga e claro, a gente até hoje tem medo deles, né? Então os raios são extremamente poderosos. A gente sabe inclusive de inúmeros acidentes e fatalidades que acontecem com o raio. Tem um caso muito curioso que aconteceu com o imperador Augusto, em que ele vinha numa liteira, ele estava sendo levado, e houve um raio, e o raio matou um dos escravos que estava carregando a liteira dele. No lugar onde aconteceu o acidente, ele mandou construir um templo a Zeus Tonante, que é o Zeus dos raios. Então, é uma imagem muito poderosa, é uma força muito poderosa. E animais, como por exemplo a águia, que saiu da terra. Então, os antigos, eles viam os animais que voavam, por exemplo, eles estavam em outro patamar que os animais de terra, os animais mesmo, talvez até mesmo no mar, nas águas. Então, o céu era visto como algo obviamente superior. E na visão deles, a águia era o animal que voava mais alto. Então, por isso que Zeus vai ser representado como sendo aquele que possui a águia. Na última gravação eu deixei até uma imagem da chamada do canal, exatamente essa imagem da águia ao lado de Zeus, né? Então, ao Aletérios, que é aquele que limpa as transgressões, e também agora eu vou falar na questão portuguesa. Então existe o anuviador, aquele que move as nuvens. Recordem que quando houve
o dilúvio, né? Então, mesmo que houvesse as águas ali, estavam matando as pessoas e tudo mais e tal, o primeiro sinal de final do dilúvio foi quando Zeus ele permitiu que as nuvens se abrissem e ali passem os primeiros raios de sol para que pudessem aquecer a terra. Bem, para finalizar essa primeira parte dos epítetos de Zeus com a letra A, então existiam os Zeus Acleios. Esse Zeus Acleios, ele está ligado à questão do touro de Creta. Recordem que quando eu comentei no conteúdo passado, em relação, aliás, o anterior, né? Que quando eu falei dos deuses subolímpicos, eu falei que Pasífae havia se apaixonado pelo touro de Creta. Depois que Pasífae gera o Minotauro, os deuses eles provocaram, aliás, Poseidon provocou loucura no touro e o touro começou a devastar o lugar, né? Ele começou a matar, ele começou a destruir tudo. E aí um personagem que é o Acleios, ele se encarregou corajosamente, porque esse touro era um touro produzido por uma divindade, que era o Poseidon. Então esse herói ele vai se encarregar, ele deseja ir lá pegar o touro e ele não consegue, né? Então quando ele vai percorrendo os caminhos, os lugares onde o touro poderia ter passado, observando a destruição que o touro havia provocado, ele volta e ele encontra a casa dele destruída e ele encontra a mulher morta. O touro havia matado a mulher, né? E as pessoas do lugar, sabendo dessa situação, eles acabaram fazendo no lugar uma espécie de altar, onde ali eles vão sacrificar periodicamente um animal a esse Zeus Acleios, né, que é esse personagem, e a esposa, ela se chama Clasia. Então, na verdade, o nome dele e dela se misturam, mas esse é um dos epítetos que a gente vai encontrar em Creta, bem cultuado na antiguidade. Bom, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu espero que tenham compreendido essa questão dos epítetos de Zeus. Eu vou precisar dar uma quebrada nessa questão dos epítetos da letra A, pela enormidade de informações que a gente tem. O restante dos outros epítetos a gente não vai encontrar com uma quantidade tão grande, né? Então, em geral, os epítetos que têm mais quantidade são aqueles que estão no começo do alfabeto e aqueles que estão no final. Assim, de qualquer maneira, eu não vou me furtar de deixar aqui para todos a quantidade desses epítetos, sejam eles mais importantes ou menos importantes. Eu diria que, inclusive, essa questão do epíteto vai dar uma dimensão em relação à compreensão do mito de Zeus de uma forma que muitos ainda não compreenderam, e até não atribuindo. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas comentando sobre, de uma maneira mais rasa, sobre o comportamento de Zeus, que ele era o grande isso, o grande aquilo, o grande namorador. Na verdade, quando você compreende os epítetos de Zeus, você vai perceber que não tinha outra saída, porque a relação do Deus com aspectos mais antigos cola, e essas construções em relação às histórias tem a ver exatamente das correlações de divindades outras que o Deus foi se relacionando, que ele foi interagindo, e que isso vai ser transformado em um conto mitológico. Então eu acredito que a compreensão dos epítetos vai ser de grande importância para com que a grande maioria das pessoas percebam que estão diante de uma grande divindade, muito mais do que o namorador, do que o paquerador, muitas vezes esse tipo de ideia do senso comum que algumas pessoas têm em relação a Zeus. Bem, então se você chegou até aqui, acredito que você gostou do conteúdo, quero deixar aqui um abraço para você, convidar você a se inscrever no canal, você ativar notificações, dar o seu like, fazer algum tipo de comentário, divulgue entre seus amigos o conteúdo do nosso canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer estar aqui mais uma vez com todos, trazendo esse conteúdo de mitologia grega, especificamente comentando sobre a questão do grande Zeus.
Então, no próximo conteúdo, vamos continuar os epítetos com a letra A, para com que no terceiro, quarto e quinto, acredito que vamos ficar em 5 conteúdos dos epítetos, eu possa fechar com todas as letras, né? Literalmente, com todas as letras, de A a Z, os epítetos que envolvem a grande divindade grega Zeus. Um forte abraço e até breve.